Bem-vindo à segunda hora do Show da Notícia deste sábado, dia 19 de novembro de 2022. Seguimos aqui com a entrevista com Átila Yamarino, que é doutor em microbiologia. A gente está falando sobre a Covid-19, a gente falou sobre vários assuntos. Vou dar continuidade aqui porque esse tema é bastante importante e amplo. E, Átila, eu queria falar sobre uma nova ferramenta que surgiu esse ano, que é o autoteste de Covid-19, né? As pessoas estão fazendo testes em casa. Eu queria saber se, a partir do momento que o resultado der positivo, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa ir a um hospital para fazer o teste PCR, para confirmar esse diagnóstico? Ou ela pode ficar em casa fazendo o autoisolamento, tomando a medicação comum para casos de gripe? Átila, acho que está sem som. Perdão, tinha mutado aqui. Agora foi. O bebê tá gritando na sala. Eu vou dar o meu exemplo. Eu acabei de chegar de viagem, me cuidei a viagem toda, mas posso ter me exposto. Eu vou tentar manter o distanciamento e usar máscara aqui, por proteção da minha família, por um tempo, e vou seguir fazendo o autoteste a partir de alguns dias daqui para frente, porque não adianta eu testar hoje se a minha exposição, a viagem que eu fiz foi agora. Eu preciso esperar um tempinho para poder ver se alguma coisa aparece no teste. Se eu tiver um resultado positivo, e aí é qualquer bandinha que aparecer, se qualquer tracinho que aparecer como positivo no teste aparecer para mim, e tomando cuidado também de na hora de fazer o teste eu esfregar o cotonete na garganta também, além do nariz, porque dependendo da variante ela pode aparecer mais na nossa garganta, eu vou manter o distanciamento de todo mundo aqui em casa, dormir num outro cômodo, ficar de máscara ainda por um tempo, para garantir que eu não estou com o vírus. O PCR serve mais para confirmar alguma coisa, mas a sensibilidade do PCR é muito maior do que a do teste de antígeno em casa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se o teste de antígeno deu positivo, nem precisa fazer o PCR. Na verdade, o valor dele seria mais o contrário. Se o teste deu negativo, mas você ainda está desconfiado. Mas, entende? Não tem muito por que fazer o PCR em cima do teste de casa. E nem por que procurar o hospital, porque com as pessoas vacinadas, a maioria delas não vai desenvolver sintoma, não vai desenvolver complicações com a Covid agora, com o coronavírus. A pessoa pode ter o vírus e não ter a Covid, afinal das contas. E aí você vai acompanhando até pelo menos uma semana, por aí, que é o tempo de você eliminar o vírus do seu organismo para ver se está tudo bem. Átila, você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, porque quando a gente faz o autoteste, ali na bula diz que é pra gente esfregar o suave no nariz. Também pode esfregar na garganta? Pode, depende do palitinho que vem com o suave, né? E dependendo da variante, o teste fica bem mais sensível quando você faz isso. Eu não tô dizendo que é uma regra que precisa fazer isso, mas eu, quando tento me cuidar mais, eu aproveito que faço essa prática. E a partir do momento que a pessoa é diagnosticada com a Covid-19, esse tratamento, se o caso, claro, for leve, pode ser feito em casa? Qual que é o período ideal de isolamento? O período ideal é até você eliminar o vírus do seu organismo. Isso tende a acontecer de 1 semana a 2 ou 3 semanas, dependendo das pessoas. Aí o teste entra também para ajudar você a ver quando você não tem mais o vírus detectável no seu corpo. Vai muito da exposição, do quanto a pessoa produziu de vírus no corpo, por aí vai. Eu já passei pelo caso, por exemplo, de testar positivo uma vez e não testar mais. Um dia testar positivo e todos os outros, mesmo com PCR depois, não testar mais positivo. Então ali, talvez eu tenha tido contato com o vírus, mas não desenvolvi uma infecção, foi super rápido. Tem gente que já ficou mais de 2 semanas testando positivo porque teve uma doença mais séria. Então vai de cada um. Mas para a maioria das pessoas é uma condição que se desenvolve em casa. Tem muita gente, inclusive, que acha que está resfriado ou está gripada, com uma gripe longa e no fim é Covid, porque graças às vacinas ela está se transformando nisso. E você falou que precisa, quando a pessoa faz o teste, precisa olhar ali se alguma bandinha apareceu, né? Essa semana até aconteceu com a Fátima Bernardes, ela até postou uma foto, tô livre da Covid, mas o pessoal falou, tá aparecendo uma linha aí, meio transparente, mas tá. E ela confirmou com o médico falou, você ainda está com a Covid, é isso mesmo, né? Exato. Foi o que aconteceu comigo. O teste positivo que eu tive foi muito tênue, muito fraquinho. E aí depois eu fui acompanhar para ver se aquela bandinha fraquinha ia ficar mais forte, sinal de que eu estava desenvolvendo o vírus no corpo, ou sumir, sinal de que o contato foi muito pequeno. Mas é muito mais fácil o teste dar negativo por engano, porque a gente não mostrou bem, ou porque não funcionou bem, ou porque naquele momento o vírus não estava tão presente no corpo, do que o contrário. Se o teste deu minimamente positivo, é um sinal positivo sim. E, Átila, também tem casos de que, por exemplo, um membro da família
família tá com a Covid-19 e outros não. Como é que as pessoas devem se comportar em casa? As pessoas que não estão com Covid, usar máscara, precisa fazer o isolamento, pode trabalhar normalmente? Como é que é feito isso? A recomendação básica é usar a máscara. Porque o bom é que a máscara faz essas duas coisas. Ela protege você de não ter contato com a respiração dos outros, mas também impede o que você está respirando de ir para outras pessoas. Nem todo mundo vai conseguir fazer isolamento em casa, em outro cômodo, em outro espaço, separar comida e outras coisas, mas é um cuidado legal. Eu recomendo 2 tipos de cuidado, principalmente a máscara e bastante cuidado com o banheiro. O coronavírus também é um vírus que pode aparecer no intestino, algumas pessoas desenvolvem diarreia, crianças também, quando pegam o vírus, podem ter isso. Então, os 2 momentos de maior transmissão, aí, onde vale mais cuidar, é o uso de banheiro, né, limpar depois de usar, de repente jogar fora a sua sujeira em outro lixo separado, e o uso de máscara para evitar que as pessoas tenham contato com tosse, espirro e tudo que a gente está passando. Uhum. E quando a pessoa, o que ela precisa ficar atenta quando pega a Covid-19, dos sintomas, né? Passou de leve para grave, assim, qual que é o primeiro sinal que você percebe que precisa procurar mesmo um hospital? Tem vários sinais. Tem a febre muito longa, tem a tosse contínua, tem a dificuldade de respirar, tem as dores. Da maneira como a gente está agora, mais situado com a doença, procurar um profissional de saúde ou, né, avisar que você está com a doença e começar a fazer o acompanhamento, especialmente se você já tiver com algum outro fator de risco, se é uma pessoa que tem diabetes, que tem problemas pulmonares ou outras coisas, vale a pena acompanhar para isso. Mas é como a gripe, é como outras doenças, no sentido de que a gente vai ver complicações se a pessoa começa a ter dificuldade para respirar, começa a ter outros problemas. O que a gente via muito no começo da pandemia, que é, por exemplo, a pessoa perdendo a oxigenação sem saber que ela estava nesse ponto, a vacina tem evitado muito agora. Então eu vou dizer que agora, pelo menos por tudo que a gente tem lido, é que a relação entre sintomas e severidade da doença está melhor, no sentido de que é mais fácil de acompanhar. E tem também 2 casos, né? Tem a reinfecção pelo coronavírus, né? A cantora Joelma foi identificada pela 5ª vez com Covid-19. E tem também a Covid longa, né? A Covid não mata, mas traz outros sintomas. Por que esses 2 tipos de casos são prejudiciais? Certo. A reinfecção em si, eu vou dizer que ela não é tão complicada. Mas você ter Covid de novo, ter Covid no sentido de ter a doença de novo, é um problema. Então tem gente, por exemplo, como a Joelma, que pode ter contato com o vírus várias vezes e, né, dizer, se a pessoa está testando, se ela está sendo acompanhada, se ela está sendo monitorada, ela descobre que ela pegou o vírus mais de uma vez. Isso tende a acontecer com todo mundo que se expõe, porque o vírus tem mudado o suficiente para conseguir causar casos de novo. Agora, a pessoa que tem Covid de novo, ela fica doente, ela tem Covid, ela precisa de atendimento no hospital e por aí vai. Para essas pessoas, o que a gente tem visto é que na 2ª ou 3ª Covid, a chance de complicação aumenta. Então, o risco de hospitalização, o risco de morte, o risco de ter sequelas por conta da doença é maior entre essas pessoas que tiveram Covid mais de uma vez. E é maior quanto mais vezes a pessoa teve. Isso foi acompanhado nos Estados Unidos bem recentemente. Então, para quem desenvolveu a doença, não necessariamente quem teve contato com o vírus. A outra coisa é a Covid longa, que é essa complicação toda que o vírus gera no corpo, que pode se manifestar depois. E aí tem vários motivos. O vírus pode causar um dano vascular na circulação da pessoa e ela vai ter trombose, vai ter problemas pulmonares depois por conta disso, como se fosse uma cicatrização acontecendo. Pode acontecer de o vírus causar um problema imune ou autoimune no seu corpo. Então o corpo acha que está atacando o vírus, mas está atacando as próprias células. E ataca, por exemplo, as próprias células do pâncreas e a pessoa desenvolve diabetes depois, sem contar as lesões que o vírus causou mesmo. Então, para algumas pessoas, infelizmente, a gente pode ter sintomas longos, como acontece com outras doenças. A dengue faz isso, o chikungunya deixa as pessoas com dores nas juntas por anos depois. A gripe pode causar isso nas pessoas. A Covid é uma dessas doenças que, como é mais séria, também pode causar mais sintomas. E Átila, como você citou aqui em algum momento da nossa entrevista, vários vírus estão circulando, né? Tem o rinovírus que a gente vê aí nos prontos-socorros aí pelo país, esses vírus estão acometendo crianças. Quais outros vírus que estão circulando, né? Porque toda vez que a gente conversa com uma pessoa, eu tô com sinusite, eu tô assim e tal. Por que isso está acontecendo agora, tudo de uma vez, assim? Pois é. Eu não sei te dizer nesse verão agora
quais desses vírus todos estão circulando. Eu espero os próximos boletins do Infogripe da Fiocruz para poder apontar para você. Mas tem vários vírus respiratórios. O pulmão, o nosso pulmão tem uma superfície equivalente a de meia quadra de tênis para a gente poder respirar. Então é uma área muito vulnerável no nosso corpo, enorme. Então é um ponto de contato com muitos vírus. E tem vários vírus que exploram isso, como rinovírus, adenovírus, e outros vírus respiratórios. O que tem acontecido agora com a pandemia é a nossa mudança de comportamento. A gente passou 2 anos muito mais isolado do que tinha passado até então. Isso quer dizer que a imunidade contra todos esses vírus foi caindo, porque não teve exposição. Quando as pessoas voltam a circular, voltam a se encontrar agora sem máscara, a gente põe esses vírus todos para circular novamente. Só que como a gente teve essa interrupção no encontro das pessoas, o que antes era um ciclo sazonal, todo ano, no inverno, já tinha tido tempo suficiente para pegar esses vírus de novo, agora isso saiu de fase. Então tem vírus que não circulavam nesse período normalmente, como influenza e outras coisas, estão circulando em outras fases, porque eles ainda não entraram nessa sincronia que a gente tinha até 2020, de todo inverno isso acontecer. Uhum. Átila, a gente tem muitas participações de ouvintes aqui. Eu vou fazer uma pergunta de um ouvinte, o DDD 11, ele não se identificou, o final do telefone é 1904. Ele falou, no caso do autoteste da Covid, né, se der positivo, como é que ele faz para ser incluído nas estatísticas? Olha, eu não sei dizer, Juliana, se eu não me engano, tem alguma parte do site do Ministério da Saúde para você reportar o resultado positivo pelo seu CPF, mas é uma coisa que eu nunca testei, eu não sei dizer o caminho certinho, não. Então é melhor o nosso ouvinte dar uma olhadinha na bula, né, desse autoteste, provavelmente deve ter as informações, né, cada autoteste tem lá a sua bula, então fica atento em relação a isso. Tem também sobre um outro ouvinte aqui que também, é o Tion, que é ouvinte aqui da CBN. Ele disse, tomei 2 doses da Coronavac, a terceira foi da Pfizer, a quarta foi da Coronavac. Mereço um reforço? Ele está perguntando. O reforço ele tem mais a ver com a vulnerabilidade da pessoa do que o regime de vacinas dela. Então, por exemplo, muita coisa que a gente falou sobre a Coronavac tem a ver com a idade e a chance daquela pessoa desenvolver imunidade. O trabalho que o pessoal muito competente fez aqui no Brasil foi mostrar que entre quem tem mais de 70 anos fazia bastante diferença se a dose de reforço fosse da Pfizer. Entre as pessoas mais novas, nem tanto, porque a proteção que elas produzem com qualquer vacina já é muito boa. Então, para quem faz mais diferença isso, já são as pessoas para quem a 5ª dose é recomendada agora. E isso vai independer do regime vacinal. De novo, porque isso tem mais a ver com a vulnerabilidade da pessoa e quantas vezes ela precisa ser exposta ao vírus para desenvolver imunidade, do que necessariamente com a vacina. Átila, para encerrar aqui, eu sei que você não fala só sobre Covid-19, você ficou muito conhecido na pandemia, né, por prestar um serviço para a população com informações sobre a Covid-19. Eu lembro que até no Twitter tinha um meme assim, o Átila já autorizou a gente sair de casa, sim ou não, né, enfim. E eu sei que você tem um canal do YouTube, queria que você falasse um pouquinho quais os vídeos que você está fazendo agora, se são lives, se são aqueles vídeos mais produzidos, quais os conteúdos, e dá também todo o canal das pedras pra gente, né? Qual que é o canal pra gente seguir você no YouTube? Obrigado, Juliana. É um privilégio poder falar de outra coisa que não é Covid. Que não seja Covid, né? O que é um sinal muito bom das duas coisas, né? Uhum. De que a gente faz outras coisas, mas também de que a situação não está mais tão calamitosa quanto antes. E isso eu acho muito importante reforçar. A gente deve ver outras ondas de Covid acontecendo, a gente deve ver sazonalidade do vírus. Parte disso é o processo de endemização, né, de se tornar uma doença endêmica. Mas com mais imunidade, com mais vacinação, a tendência é que sejam ondas menores e que a gente seja menos perturbado por isso. É o que eu espero que continue acontecendo. Ainda tenho feito lives, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, dependendo do aumento ou da queda de casos, quando aprovam vacinas ou outras coisas. A última live que eu fiz faz uma semana e pouquinho, para falar da nova variante, desse aumento dos casos aqui no Brasil. E faço vídeos de ciência do nosso dia a dia, ciência nas coisas do cotidiano, nas coisas que a gente conhece e faz, sobre, por exemplo, por que a gente fica calvo, ou por que a gente tem o cabelo de uma cor ou de outra, por que o nosso tom de pele muda, como é que o café manipula o nosso gosto por coisas amargas. Fiz um vídeo hoje discutindo sobre redes sociais, o papel de moderação nesses meios e o que tem acontecido no Twitter, e
outros vídeos do tipo por aí. O canal é Átila Yamarino, leva o meu nome também e convido todo mundo a passar por lá. Muito obrigada, Átila. Vou depois acessar. Eu vi que tem vários vídeos e são vídeos longos. Eu adoro vídeos longos, né? Enquanto eu vou fazendo minhas coisas, eu vou assistindo. Então, muito conhecimento para você que confia na ciência. Fica a dica aí. Conversei com Átila Yamarino, um prazer conversar com você. Prazer. O Átila é doutor em microbiologia e eu espero que você volte aqui na CBN não só para falar de Covid, mas também de outros assuntos. Vai ser um prazer. Obrigada, Átila.